Olá, muito boa tarde, bom almoço para todo mundo. Gente, eu vim falar aqui rapidinho com vocês. Eu vou dar uma palavra para vocês, mas é rapidinho. Ó, eu tava aqui hoje é aniversário da minha irmã, né? Que Deus abençoe ela muito, que Deus a proteja e dê muitos anos de vida, em nome de Jesus, sempre. E aí, o meu pai disse assim, que não ia não, porque tava sem presente e tal, e coisa e tal. E eu tô toda hora tentando ajeitar esse cabelo, não dá jeito. Mas enfim, ele resolveu que não foi, ele saiu e etc. E eu falando com a minha irmã. E hoje é aniversário da minha irmã, né? Da minha outra irmã, igual eu acabei de falar. Mas e aí eu tava conversando com essa outra irmã, que também, que não é a que tá fazendo aniversário, né? Falando sobre a aniversariante de hoje. Aí eu peguei e falei pra ela, falei assim, eu mandei um áudio pra aniversariante, a minha irmã. E eu perguntei pra ela o que ela tava fazendo de bom, mas eu acho que ela não entendeu o que eu quis dizer, que ela pegou e falou pra mim assim, eu já quero ficar só na minha, cuidar de mim, não quero fazer nada. Mas eu perguntei o que ela tava fazendo de bom, mas depois em seguida eu mandei embaixo, você tá vendo um filme, tá dançando, cantando, né? Se distraindo, porque é, o aniversário da gente é para comemorar mais um ano de vida que o Senhor nos concede. Só que aí eu falando com ela, o Senhor Jesus trouxe ao meu entendimento quando os discípulos se entristeceram, porque Jesus disse que ia ser preso pelos guardas, pelos homens, e ia ser açoitado, etc e tal, e eles se entristeceram. E eu também abri aqui rapidamente a João 16:7, diz assim: Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. O Senhor, aqui ele estava dando instruções aos discípulos acerca da promessa do Consolador. Esse presente que o Senhor nos concedeu, esse selo de garantia, sabe, de salvação, de entendimento da palavra, de ser guiado. Mas aqui, eles não olharam para receber o Consolador, porque eles ainda não tinham o entendimento. Vocês vão ver que o Senhor dá instruções no dia, em Atos, até o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é chegado aos que serviam a Jesus e a todos que ali perseveraram unânimes em oração. O Espírito Santo, a marca da promessa que Jesus disse que nos ia entregar, mas ele teria que ir ao Pai, né? Ele teria que estar lá, porque quando estava com o discípulo aqui, quando Jesus, em forma de homem carne, estava aqui fazendo a obra, ele estava aqui. Ele estava aqui. Então, Jesus até falou em uma certa passagem bíblica, creio que todos já conhecem, que ele dizia assim, que o noivo estava com os discípulos, né? O noivo estava com os discípulos. Eu abri aqui, é muito conhecido, mas eu gosto de falar o que está na palavra. Eu abri aqui para vocês Lucas 5, do 34 em diante, assim diz. E ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com ele?
Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Então, o nosso noivo, o nosso esposo, porque o Senhor é nosso esposo, o nosso Jesus, o nosso Deus, estava aqui. E os discípulos se entristeceram quando o nosso Jesus disse que tinha que ir ao Pai, para o Consolador, para o Espírito Santo, o que nos guiaria nesta terra, viesse para nós. E eles não, creio eu, que aqui não, né? Eles não tinham, mas estavam tendo, mas eles estavam olhando para Jesus presente em carne, em espírito e em verdade aqui. E isso fez eles se entristecerem em si, porque já não ia ter mais a presença de Jesus ali, em carne, olho no olho, aquela conversação, como, né, nós temos aqui assim. Claro, a gente hoje, nós temos, mas o que eles olharam foi para Jesus em carne. Queria aquela companhia. Jesus lhes ensinava, lhes amava, lhes guiava. Ele não deixava os seus servos, discípulos, filhos, sozinhos. Mas aqui, quando eu leio essa palavra, vejo que onde os olhos dos discípulos estavam, no lugar certo, em Jesus. Mas Jesus explicou para eles: se eu não for ao Pai, aquele Consolador não virá. Porque Jesus estando aqui, Ele os consolava, Ele os ensinava. Mas era necessário que Jesus fosse ao Pai. E eu falando com a minha irmã, o Senhor me deu esse entendimento na nossa conversa. E aí eu corri para cá para passar para vocês e não perder essa preciosidade. Que mais do que presentes, não que seja pecado, não é, jamais. O Senhor diz que o presente é bom ao coração. Ele alegra as pessoas, o presente. Mas a presença da pessoa é importante. Aqui os discípulos nos demonstram, se entristecendo em si, o quanto a presença de Jesus era importante. E é ainda para nós nos dias de hoje. Então é o que a gente tem que fazer. Você tem que declarar o amor que você tem pelas pessoas, não só em datas especiais, em todo o tempo. Hoje minha irmã Ana Paula Ferreira do Nascimento, minha irmã linda, que eu amo tanto, faz aniversário. E eu me emociono em mim agora. Que Deus abençoe a vida dela e que multiplique os anos de sua vida. Que ela venha a ser frutífera em tudo que fizer. Porque ela é uma pessoa que preserva a presença junto da família. Ela nos traz para perto. E eu falando com a minha irmã mais nova hoje, Elis, amo ela também, e as outras irmãs e o irmão também. Eu falando com ela, o Senhor me deu esse entendimento. Nós temos que trazer a presença de Jesus para nós, buscar, temos que ter vontade da presença, não pelo presente que Ele nos dá, pela mão estendida, não pelos bens e dádivas que Ele nos dá, que Ele dá. Ele dá bens aos seus filhos. E esse entendimento veio tanto para o físico e tanto para o espiritual. Nós temos que trazer a presença de Deus para nossas vidas. Os discípulos se entristeceram porque eles queriam a presença. Logo mais, sim, entenderam que o Pai receberam por obediência, por perseverança ao Espírito Santo, e a presença de Jesus estava de contínuo com todos eles. Que esteja com você também. E assim com nossos familiares. Traga para perto aquela pessoa que você sente falta, aquela pessoa que você ama. Não dá para ficar grudado 24 horas por dia, mas dá pra gente ter um tempo de qualidade, sim. Que o Senhor possa ter falo no coração de vocês. E quem estiver fazendo aniversário hoje, seja abençoado por Deus.